Alô. Pai do Senhor, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Tudo bem? Vocês estão com frio, parece que... Mas nem tá frio ainda, né? Nem tá ainda. Vocês que são de fora, que não são curitibanos, vocês não sabem que é frio. Agora não faz mais frio aqui nessa cidade. Antigamente fazia, agora não faz mais. Essa época do ano, quando a gente era guri, estava no exército, estava fazendo 2, 3, com sensação de -1, -2, geando, nevando. Se chovesse, nevava. Era uma glória. E passava o inverno inteiro frio e garoando. Por isso que Curitiba era conhecida como a terra da garoa. Né? Garoa, frio, às vezes passava 1, 2 semanas sem ver o sol. Vocês não têm noção, era frio agora. Tá mais. Agora tá bom já, tá fresquinho só, bem gostoso. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 7, e o verso de número 51. Atos 7, 51. Quero falar um pouco sobre o Estevão. Domingo a gente acordou lá no sítio, estava 9 graus de manhã cedo. Aí estava um vento, a sensação térmica estava de 5, garoando. E a gente foi plantar as árvores, ficamos até 12:30. Plantamos 100 árvores, uma centena delas, né? Tava uma delícia. Depois que você começa a trabalhar, esquenta, né? Show de bola. Muito bom. Gostoso mesmo tomar um banho quente depois, né? Um frio. Acendeu o fogão a lenha, lá dentro estava bem quentinho, você entra, tranca a casa, né? E tira a blusa, tira tudo, né? Um calor. Frio é vida, né? Vamos falar sério, né? Frio é vida, né? Esplêndido, frio é sensacional. Não gosta de frio é louco, né? Quem não gosta de frio é louco, irmão. Frio você come bem, toma café quentinho, né? Trabalha agasalhado, dorme gostoso. Pensa, irmão. Só não dá pra ir na praia, mas na praia você vai no verão, daí tá calor, você vai. Na piscina, vai no verão daí, né? Inverno é pra isso, pra você comer, acumular banha, né? Graxa. Irmão, comer feijoada, comer quireirada, não é? Pô, tem coisa melhor, irmão? Né? Comer uma feijoada, sexta-feira eu vou comer uma feijoada, eu não vou convidar vocês, que não sou eu que vou fazer, né? Quem sabe numa próxima oportunidade, né? Já tá no tempo de começar a fazer feijoada, não tá? Quireirada, quem gosta de comer quireira suando de porco? Glória! Galinhada, galinha caipira com polenta, glória! Ó, irmão, já não tá dando uma fome? Fala que você não. Você já começa a dar glória a Deus, que é inverno e tá frio já. Não, você nem ia estar comendo essas coisas, fazer quentão. Que a gente não faz quentão, nós fazemos crentão, né? Pastora Shirley faz um chá de cravo com laranja lima, como não se pensa num troço, irmão, que você toma, chega a ser fumaça. Assim, é uma glória, muito legal, né? Tomar um crentão com gemada. Vocês não gostam de gemada? Homem raiz gosta de gemada, irmão. Se teu marido não gosta de gemada, ele tem que se preocupe. Gemada faz bem. Todo mundo achou aí? Beleza? Vamos lá. 51. 7:51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade o apedrejavam.
e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram a Estevão. E em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém? Feche os seus olhinhos, inclina a sua cabeça. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero, Papai do céu, apresentar a minha igreja, o meu povo diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos abençoe na autoridade e poder do teu santo nome. Eu te peço, Deus, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor possa hoje abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. Quebranta, Senhor, o nosso coração para que a gente compreenda e entenda qual é a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. O nosso querido Estevão, diácono da Santa Igreja de Jesus Cristo de Nazaré, morreu apedrejado porque falou a verdade. Morreu apedrejado porque teve uma visão do céu, porque viu Jesus. E quando ele viu Jesus, ele disse: estou com os olhos abertos, vendo o céu aberto. E eu vejo Deus sentado no seu trono e Jesus Cristo, o Santo, em pé à direita de Deus. E para eles isso foi uma blasfêmia. E eles se lançaram contra ele, levaram ele para fora da cidade e ali apedrejaram Estevão. Porque Estevão pregava a verdade, porque ele falava a verdade, porque ele era usado por Deus de uma maneira extraordinária, porque ele operava milagres tremendos através do Espírito Santo, porque Estevão era cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz isso. A gente observa um cristão valoroso, extraordinário, que teve como recompensa a morte por apedrejamento. E a gente olha a igreja que foi gerada disso, covarde, escondida, amedrontada, cheia de heresias, mentiras e costumes mundanos. Não é isso? Hoje eu estava brincando no desdobramento, porque o Papa comunista Francisco disse que tem muita viadagem dentro da Igreja Católica. E que eles devem selecionar melhor os padres, porque não é mais possível que a igreja fique admitindo padres gays. Porque ele usou uma palavra que eu não costumo usar, porque as pessoas brigam comigo dizendo que eu posso ser processado por isso. Ele disse que tem muitos bichas dentro da igreja e que a viadagem é enorme dentro da Igreja Católica. Eu devo confessar para você que dei muita risada quando ouvi isso, porque é difícil você ouvir alguém admitir a verdade, né? Principalmente dentro da igreja, independente de que igreja seja, né? Eu não vou falar mal da Igreja Católica, quem sou eu, né? Eu só estou narrando um fato. Mas a igreja que exige de todos o rótulo de ser a igreja fundada por Cristo e que exige que todos a considerem como a primeira igreja estabelecida por Jesus na terra e que Pedro foi o seu primeiro apóstolo, que a gente sabe que é uma baita de uma mentira, né? A gente sabe disso, mas, né? Enfim. Que deveria ter essa descendência cristã na sua raiz, esse fervor espiritual de Pedro, Paulo, Estevão, perdeu-se no meio do caminho, perdeu-se no meio da sua doutrina e foi ladeira abaixo em função
dos seus dogmas que se tornaram mais importantes do que a palavra de Deus. A gente sabe que a Igreja Católica Apostólica Romana foi criada por Constantino, que era um imperador, e ela foi criada entre 327 e 350 depois de Cristo, que Constantino comprou um terreno num bairro chamado Vaticanus, mandou construir uma catedral, chamou um dos apóstolos, naquela época existiam muitos, um dos maiores, colocou ele como chefe daquela instituição religiosa e obrigou todos os outros a seguirem ele sob pena de chicote e morte. Assim nasceu a Igreja Católica Apostólica Romana. 350 depois de Jesus é história. Mas, depois disso, 1489, 1490, começou a aparecer a história de um cara reformador chamado Martinho Lutero. E ele veio como reformista. E falam que Martinho Lutero gerou a segunda cisão na igreja cristã. A primeira foi no ano 1000, quando a Igreja Católica Apostólica Romana foi entrar na Grécia, isso é história. E eles estavam entrando na Grécia, e na Grécia existiam muitas imagens, estátuas, ídolos da deusa Diana, do Adonis e de tantos outros, né, que a mitologia grega conta na história muito bem. E eles então resolveram criar uma imagem, uma estátua, um deus, para que o povo grego pudesse adorar, tendo em vista que eles gostavam de imagens, estátuas. Isso é a história, está no livro A História da Igreja, isso que eu estou te contando. E então eles resolveram fazer uma imagem da mãe de Jesus, e assim nasceu Maria, na Igreja Católica, no ano 1000, depois de Jesus. Naquele tempo, metade das pessoas, dos padres, né, dos bispos e de todos aqueles que estavam na igreja, mais da metade não concordou com a inclusão de imagens de escultura na Igreja Católica, porque era condenada pela palavra de Deus. Então eles dividiram a igreja. E aí ficaram na Grécia, na Europa, a Igreja Católica Apostólica Romana, como nós conhecemos, a de Roma, e foi para a Eurásia, a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, que é a Igreja Russa, onde você vê aqueles patriarcas e papas cheios de ouro, aquela coisa toda e tal, que fazem as suas missas em latim. É a igreja perseguida na Ucrânia e tal, né? É a primeira cisão da igreja, dividiram-se em duas, e são instituições totalmente diferentes e independentes cristãs. Então, perto de 1500, aparece Martinho Lutero, é um padre reformador, e ele então, descontente com as coisas que via na igreja, ele resolveu traduzir a Bíblia. Naquele tempo, São Jerônimo, que também era um padre católico, ele traduziu a Septuaginta, que é a Bíblia teoricamente original, escrita no grego, Novo Testamento, aramaico e hebraico no Velho Testamento, e ele trouxe ela para o latim. E a Septuaginta tornou-se então a Vulgata. Vulgata é a Bíblia traduzida para o latim, e desta, a Vulgata, derivou todas as Bíblias que teoricamente nós conhecemos até há 25 anos, 27 anos atrás. Todas derivavam da Bíblia Vulgata. Depois disso, em 1400 e até 1506, eu acho, ou 7, eu não sei, apareceu um cara que também era um padre, que se chamava Almeida, que é a Bíblia Almeida que você tem hoje, e fez a tradução mais perfeita da palavra de Deus. Ele não conseguiu terminar, ele morreu, e um outro cara acabou de fazer a tradução da Bíblia da maneira que eu e você conhecemos, Almeida corrigida e revisada, segundo a Sociedade Bíblica Brasileira e vários estudos que foram feitos a respeito disso, é de todas as edições que existem, são várias, a mais fiel aos textos originais, né?
Então, quando a gente vai ler a Bíblia, e lemos ela na Almeida Corrigida e Revisada, a gente encontra ali um paralelismo extraordinário com o verdadeiro. Quando você observa, por exemplo, os primeiros 5 livros da Bíblia, que são o Pentateuco, que foram escritos por Moisés, né? E você traz ele na tradução interlinear, né? Trazendo na linguagem original para o português, e daí não tem pontuação, é um pouco difícil de ler, mas enfim, você vê que a Almeida Corrigida e Revisada é perfeita, a tradução é perfeita, é show de bola, é muito legal. Então, a gente vê a tradição cristã que vem sendo trazida desde Jesus, e há uma grande confusão, porque as pessoas dizem, mas a Bíblia foi modificada, a Bíblia foi adulterada, a Bíblia foi, o Papa mudou, tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira. A Bíblia continua intacta, perfeita, exatamente porque nós temos todas as escrituras originais, principalmente na descoberta do Mar Morto, 1960 e pouquinho, foi encontrada uma caverna com vasos de barro, com as escrituras originais que são comparadas e são exatamente iguais ao meio da corrigida e revisada que você tem na tua casa, na tua Bíblia. Perfeito, não tem diferença, não tem mudança, não tem transformação, não tem absolutamente nada. E a Bíblia, ela traz para nós o que, meu irmão? Ela traz a tradição cristã. Jesus disse, lá em João, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de, que é Jesus. Então nós temos dentro da palavra de Deus a nossa tradição, a nossa cultura cristã de sermos cristocentristas. Ou seja, nós temos Jesus Cristo como centro da nossa fé. Amém? Então nós adoramos a Cristo. Nós cremos em Cristo. Quem morreu na cruz foi Cristo. Quem ressuscitou no terceiro dia? Jesus Cristo. Quem ascendeu aos céus 40 dias depois de ter ressuscitado? Jesus. A Bíblia diz que ele está no céu, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. É o que está escrito em Romanos 8, a partir do 32. A gente já aprendeu isso, estudamos, lemos e aprendemos isso. Então Jesus, ele está lá no céu, intercedendo por mim e por você, olhando, observando e ouvindo as nossas orações. Eu não me engano, acho que é Jeremias, ele disse, os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possam ouvir a sua oração. Os seus braços não estão recolhidos para que não possam te salvar. Então o Senhor está com os seus braços estendidos para salvar você. Ele está com os seus ouvidos abertos para ouvir a sua oração. Em Romanos 8, do 20 para frente, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele ouve a nossa oração, ele nos ensina como devemos orar, como devemos nos comportar adequadamente, e que ele pega a nossa oração e ele leva diante de Deus, até mesmo com um gemido que você possa dar, que é inexprimível, ou seja, que ninguém pode entender, mas o Espírito Santo entende, traduz e leva ele diante de Deus, porque ele intercede por nós. Então o Espírito Santo, que é o nosso intercessor, ele ouve a nossa oração e ele leva ela diante do Senhor. Isso é uma tradição cristã. Como é que nós aprendemos isso? Porque está escrito na Bíblia. A palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus deixou a sua palavra para mim e para você. Então a nossa fé é baseada na palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir história, não é ouvir música, não é, é a Bíblia, é a palavra de Deus. A gente adquire fé. E à medida em que a fé entra no nosso coração, nós vamos ficando crentes em Cristo. Nós vamos aprendendo a sã doutrina. A sã doutrina é tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus no Novo Testamento. Essa é a sã doutrina, tudo. Essa é a sã doutrina. E a gente vai aprendendo, ouvindo, crescendo. E assim a Bíblia diz que quando nascemos para Cristo, nós somos como bebês recém-nascidos e que bebemos um leitinho espiritual. É isso que a Bíblia diz. Porque nós somos bebês. Então, quando a gente acabou de conhecer Jesus, nós acabamos de nos converter, a gente começa aprendendo o beabá da Bíblia. Que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus batiza, que Jesus quebra o nosso galho toda vez que a gente precisar, que Jesus é um cara bacana, que ele está lá no céu. E tudo isso é verdade.
Ele é nosso irmão mais velho, ele ama a gente, ele amou de tal maneira que ele resolveu morrer na cruz por mim e por você. Tudo isso é verdade. Mas à medida em que a gente vai caminhando, a gente vai aumentando a nossa capacidade de digestão. A nossa digestibilidade vai sendo formada como um bebê, que à medida em que vai crescendo, para de tomar leite e começa a comer papinha, começa a comer a maçãzinha raspada, depois vai pro caldinho de feijão, não é assim? As mamães aqui todas sabem. Vai pro caldinho de feijão, depois já entra no mucilon, Neston, blá, e quando vê tá gordo, imenso desse tamanho. É assim. É assim. A Bíblia é a mesma coisa. Então a gente começa com o leitinho e vai indo pro Nestonzinho, pro feijãozinho. E a Bíblia diz que daqui a pouco nós precisamos comer comida sólida. Não precisamos comer feijão, arroz, uma batata frita. Não é um ovo frito, gema mole, aleluia, glória a Deus. A salada de tomate madura com cebola, temperado com vinagre de vinho. Oh, glória, irmão! É Deus nesse negócio aí. É Deus, está aí, irmão. Deus está aqui. E a gente vai começando a comer uma comida gostosa. E isso vai nos fazendo ficar o quê? Fortes. Vamos sendo fortalecidos. Vamos crescendo. Por isso Jesus se utiliza dessa figura de linguagem, que quando nós nascemos éramos um bebê e fomos crescendo, 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 e a nossa fé foi se fortalecendo, foi aumentando, e hoje nós somos o quê? Adultos espiritualmente. Nós não somos mais crianças espiritualmente. A gente não é mais levado por qualquer vento de doutrina. Se o cara chegar aqui para você e falar, irmão, o negócio é o seguinte, é que Deus falou para mim que tem 5 pessoas aqui que vai dar milão hoje, e você vai dar milão, vai depositar ali, pode dar um beijo no pé do pastor, no direito, mas é 1.000. Se for no esquerdo é 2.000, que tem mais unção no esquerdo que no direito. Né? Então se alguém vir falar isso para você, você vai meter a mão na cara dele e falar, sai daqui, vagabundo. É de ladrão na cadeia, não é? Por quê? Porque você sabe que é mentira. Você sabe que Deus não é mercador, não é mercenário, que Ele não vende nada, que Ele não faz troca, que Ele não faz escambo, que Ele não faz negócio, que Ele não precisa do teu dinheiro. Você sabe tudo isso por quê? Porque você conhece a palavra de Deus. Você conhece o Evangelho, você não é mais criança, não é mais bobo. Não é assim? Você não é mais bobo, irmão. Hoje em dia você tá com o pirulito, o cara falou, dá um chupinho do teu pirulito, você dá? Sim ou não? Não, por quê? Falei, vai comprar o seu, irmão, sai do meu colo. O pirulito é meu? Ainda mais se for um gordo, um ex-gordo, né? Já era. Hoje com a bariátrica tem um monte de ex-gordo aí, né? Tá gordo só aqui, né? Aqui nós já estamos melhor. Né? Porque nós estamos ficando safo. Você não é mais um crente trouxa, você é um crente safo. Se o cara vem contar uma história para você, você fala, mas esse negocinho não está na Bíblia. Essa semana uma irmãzinha, nem de idade, mandou mensagem para mim, é seguidora, não é ovelha, se congrega numa determinada igreja. Mandou um áudio para mim, eu meio à toa, olhei um áudio e falei, vou ouvir, estava ouvindo o áudio dela. Ela me contou a história, que ela chegou na igreja e o pastor veio pedir uma oferta alçada para fazer determinada coisa. E ela esperou, com sabedoria, chegou perto do pastor e falou, pastor, eu queria que você mostrasse para mim onde é que está na Bíblia esse negócio aí que você está fazendo de pedir dinheiro para os outros. Mostra para mim onde é que está na Bíblia. Ele olhou e falou assim, onde você escutou que isso não está na Bíblia? Não. O senhor não entendeu. Não entendi o que? Não, eu quero que você mostre para mim onde está na Bíblia que além de eu dar o meu dízimo, a minha oferta, eu tenho que ficar dando dinheiro para a igreja manter outras coisas aí que não é. A Bíblia não diz que eu tenho que trazer meu dízimo e a minha oferta à casa do tesouro para que nela tenha mantimento? Ele falou, diz. Eu falei, então para que você quer mais? Por que você quer mais? Eu falei, você está querendo... Olha o que ela disse para ele. Você está querendo roer minhas unhas? Perdeu o amigo, irmão. Perdeu o amigo. Ele disse assim, você anda escutando esses pastores da internet aí, já está virando tua cabeça? Ela disse, não, eu aprendi a verdade, você não me engana mais.
Aprendi a verdade, você não me engana mais. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, irmão. E a verdade vos libertará. Ó, irmão, nossa cadeira tá meio ruim, nós vamos comprar umas cadeiras confortáveis aí. Mas eu vou fazer um carnezinho para cada um de vocês. A cadeira custa R$600 cada uma, você vai pagar 10 de 60, beleza? E você vai pagar a sua cadeira. Não, beleza. Aí quando você sai da igreja, você fala, ó, pastor, dá para você arrancar aí que eu vou levar, por favor? Porque não é minha, eu paguei. Tá errado? Então a tradição nos ensina a verdade. A palavra de Deus nos ensina a verdade. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 5, verso 1, ele diz, tem alguém doente na igreja? Venha aos presbíteros da congregação, para que eles façam a unção com óleo, a oração da fé, e o doente será? O cara com uma bola, vou contar uma história para vocês. Com uma bola no pescoço do tamanho de um ovo. Apareceu do dia para a noite, ficou desesperado, foi no médico. Um cara de recurso, de grana, foi no médico. O médico não conseguiu identificar, falou, precisamos fazer exames mais aprofundados. Não sei o que pode ser isso, a bruta de uma bolona. Foi na igreja, pediu para falar com o pastor, igreja grande, lá em Guaratuba isso, faz muitos anos. E chegou o pastor e falou, pastor, eu tô com essa bola aqui e tal, eu quero que o senhor ore. Porque a Bíblia diz que se eu estou doente, eu tenho que vir na igreja, você vai fazer uma oração. Ele disse, não, irmão, isso aí quem resolve é só o médico. Você tem que ir no médico. Como é que eu vou orar para ser essa bola aí? Não sou Deus? O irmão ficou triste. Não foi mais à igreja. E aí ele, sem sono, ligou o rádio, AM, esse é só Jesus, né? AM, quem estava falando no rádio? Pastor Sandro. Meia-noite às 2. Grátis, né? AM também, né, irmão? Era grátis. Não tinha programação, os caras colocavam a mensagem. E ele escutou o primeiro dia, escutou o segundo. Pegou o endereço da igreja, quarta-feira, Guaratuba, culto de cura e libertação. Igreja pequenininha que nós tinha. Cabia umas 30, 40 pessoas, acho, no máximo. E o homem foi lá. Chegou lá de Mercedes, naquele tempo, eu nem sabia Mercedes, mas era só caminhão, né? Maçarica ainda, né? Nem sabia o que era carro de Mercedes. Parou lá, uma comitiva, 4, 5 carros, cheio de gente, entraram, a igreja ficou cheia, gente para fora. E nós pregando palavra, que tal coisa, Jesus cura, Jesus isso. Eu olhei o homem com aquela bolona aqui no pescoço, o Espírito Santo falou para mim, tá vendo aquela bola? Eu disse, estou vendo, Jesus. Aquilo ali é um demônio que está alojado ali, Deus falou. Fizeram uma obra de magia para matar ele, veio uma seta, pegou. Ele falou, pode repreender que eu vou mandar o demônio embora. Ele não falou nada para mim, estava ali. E eu pregando na nossa igreja, titiquinha assim, ó. Calor, pastor, era, né? 2x2 naquele tempo, né? Derramava assim quando pregava, né? Suando. Bem perto dele, disse, irmão, sai daí. Não dava, porque tinha muita gente, estava socado. Ele, não, fica aí. Eu falei para ele, olha para mim. Ele olhou para mim. Eu falei, Satanás, você que está no pescoço desse homem, solta ele agora em nome de Jesus, sai! O homem caiu todas as cadeiras, caiu todo mundo. Nossa igreja é dos mantos, você sabe, né? Hoje o pastor está mais calmo, mas nós gostamos de fazer umas coisas assim. Vinha algum endemoniado e nós fazemos barulho também, você já sabe, né? Estão levando sorte que não está vindo, mas você vinha, né, pegar um bicho. E aí, aquele negócio todo, quando o homem levantou, sem bola, tinha sumido. Não foi um milagre, uma libertação. Daí ele me contou a história. A igreja que ele ia é o prédio que nós compramos agora. Faliu, irmão. Mas nós compramos agora. Era lá que ele ia. Era a igreja dos ricos da cidade. Mas era da plebe, né? Continuamos sendo. A tradição da igreja cristã, ela é a mesma.
Porque a minha Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nosso Deus é o mesmo, irmão. Porque a palavra de Deus é a mesma. E se isso é verdade, então os profetas vão continuar sendo apedrejados nos dias de hoje. Porque eles continuam falando a verdade. E quando os profetas se levantam para falar a verdade, você vai se levantar para apanhar. Essa semana uma pessoa me chamou a atenção para uma coisa que eu falei em 2019, eu acho. Ou 20, eu não lembro bem. E ele falou: pastor, você se lembra? É claro que eu não lembro, né? Você me conhece, sabe que eu não lembro. Você se lembra quando você falou que ia chegar um porta-avião americano no Brasil? Eu falei: não. Ele falou: então vai procurar o negócio que você vai achar. Você falou uma vez que ia vir. E eu fui procurar e eu achei. E algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu profetizei que ia ter uma guerra no Brasil. E eu disse: o primeiro sinal de que a guerra está chegando. Tá no vídeo, é só você olhar, tem 5 anos. O primeiro sinal que você vai ver com seus olhos de que a guerra está chegando, que Deus vai dar, vai começar a chegar os grandes equipamentos de guerra americano no Brasil. Você vai ver porta-avião, navio cheio de avião, vai chegar e vai encostar tudo na costa do Brasil, tudo estacionado aí. Quando você vê isso aí, irmão, abre seu olho que a guerra está na porta. 5 anos. Hoje eu estava vendo o vídeo do porta-avião manobrando na Baía do Guanabara, você viu? Encostando lá. Cheio de avião, cheio de navio em volta. A 10ª frota inteira americana está encostada aí. E Deus falou faz 5 anos. Quanta gente me chamou de louco, mentiroso. Quanta gente, irmão. Olha os caras aí. Olha os caras aí. Mas o pior cego é aquele que não quer. Os profetas continuam os mesmos. Os profetas continuam os mesmos. O nosso Deus continua o mesmo. O Espírito Santo continua o mesmo. As pessoas aí de fora continuam as mesmas. Eles continuam apedrejando os profetas. Eles continuam matando os profetas. Os matadores de profeta, os grandes pastores. Eu me lembro uma vez, muitos anos atrás, na igreja em que nós congregávamos, na Assembleia de Deus. Não sei se o Alcides vai lembrar, ou o Edilson. Veio um neguinho de longe, pregar na central da igreja. Um grande congresso, igreja lotada, cheia de gente. Não sei se vai lembrar esse, Edilson. Um pregador pequenininho assim, ó. Ele devia ter, sei lá, 1,50 m, acho. Tico. Aí, neguinho, lá de Minas Gerais. Eu lembro como se fosse hoje. Subiu no púlpito da igreja pregando. Ele era um cara famoso, um pregador famoso. Pregando, fogo descendo. De repente, irmão, o homem parou. Começou a ficar branco. Empalidecer, assim. Todo mundo olhando para ele. Ele disse: irmão, Deus falou que se eu não entregar a mensagem, o anjo vai me matar aqui em cima. Lembra disso, Edilson? Lotada a igreja central da Assembleia de Deus em Curitiba. Ele vira para o pastor vice-presidente da igreja, aponta o dedo para o cara e fala: adúltero! Na frente de todo mundo, irmão. Desce, porque senão Deus vai matar você. Vocês não têm noção, escândalo. Entregou, falou o que Deus mandou falar. Se eu lembrasse o nome do cara, eu até te diria, porque saiu na tribuna, em tudo que é jornal de Curitiba, o bagulho, né? Porque foi doido o troço. Naquele tempo, Assembleia de Deus, naquele tempo era uma igreja conceituada, né? Hoje não é mais, mas naquele tempo era. É. O cara era vice-presidente da igreja. Aí levantou, deu um bafo, tira o cara, arranca o cara, não prega mais, aquela confusão, né? Cheia de gente, blá. Excluíram o cara da igreja. Proibiram ele de pregar no Paraná pro resto da vida, nunca mais. Puniram o cara. Vocês não têm noção o que fizeram com o cara. No outro mês, na reunião de obreiro, um presbítero da igreja veio com uma fita de videocassete. Você vê quanto tempo faz isso.
Fita de vídeo, cassete. Colocou uma televisão e todo mundo olhando o cara com a televisão. Chegou na reunião de obreiro. Frente todos, que é só pastor, presbítero e diácono que participa. Bem grandona, na central. Colocou um videocassete e falou, quero mostrar um filme para os irmãos. E pôs a fita. E mostrou a segunda família do pastor. Mulher, mais de 15 anos o cara tinha relacionamento com outra mulher. Tinha um filho de 15 anos, um de 11 anos, um de 7 anos. O cara tinha 2 famílias, irmão. E o cara veio e filmou. Ele foi atrás e filmou. Gravou tudo aquele tempo com aquela filmadorinha. Passou na fita e mostrou para todo mundo. Daí expulsaram o pastor da igreja. Daí ele entrou na justiça, recorreu, o juiz trancou as contas da igreja, deu um rolo. Desgraçado. Aí todo mundo descobriu que naquele tempo ele ganhava 10 mil por mês. Foi um rolo que vocês não têm noção. Mas aí o profeta já tinha morrido, irmão. Igreja de matador de profeta. É muito mais comum do que você imagina. Eu me lembro quando a pastora Flor de Lis, igreja gigante no Rio de Janeiro, famosilda, na igreja dela só cantava Cassiane. Essas, só famoso lá, irmão. A baita de uma igreja. Era um show extraordinário, lotada, milhares de pessoas. Mulher famosíssima. E Deus mandou uma vaza lá. E a vaza chegou lá, olhou para ela e disse assim, assim diz o Senhor. Se tu não se arrepender do teu pecado, Deus vai meter você na cadeia pro resto da tua vida. Deus vai tirar tudo que você tem, a tua família, a tua fama, o teu brilho, a tua glória. E vai jogar você no fundo de uma cadeia. E ela berrou, maldita! Diabo! Escorraçaram a irmã de lá. 2 meses depois ela foi presa por homicídio, porque tinha matado o seu marido. E estava envenenando o cara, fazendo não sei quantos meses, pondo veneno na comida para matar o cara. Matadores de profeta. Isso é muito mais comum do que imagina a tua avó filosofia, irmão. Há muito tempo atrás, Deus mandou eu profetizar na vida do pastor Silas Malafaia. Falou comigo. E mandou eu profetizar o que ia acontecer na vida dele. Eu vim no Facebook e pôs o vídeo. Irmão. Os pastores da igreja dele, de Minas Gerais, de tudo quanto é lugar, todo mundo me bombardeou, entrou, me chamava de herege, de vagabundo, de desgraçado. Chamaram toda a igreja para denunciar minha conta, derrubaram minha conta do Facebook, derrubaram minhas contas. Mentiroso, desgraçado, profeta do caos. Tem coisa que eu não posso falar, porque senão ele vai me processar, né? Mas eu vou só até aqui. Aí o que eu disse já aconteceu. É o que você não sabe. Mas já aconteceu. E agora tá assim, ó. Eu disse que tem igreja grande aí que vai fechar as portas, irmão. Vai fechar. Você não vai ouvir nem história mais. E sumir. A dele é uma delas. Deus falou para mim, mandou eu falar para ele. E eu disse. Ser profeta não é uma vida fácil, irmão. Ser profeta é difícil. Ser profeta é falar a verdade e se preparar para levar pedrada. É falar a verdade e se preparar para ser processado. Irmão? Há um tempo atrás eu falei de uma outra igreja aí. Os caras começaram a mandar e-mail para mim, dizendo que se eu não calasse a boca ia me processar. Agora explodiu a bomba aí, não explodiu? Na televisão, todo mundo falando dos caras aí. Os pastores deles na internet, falando tudo que sofreram, um monte de gente saindo da igreja quebrando. Mas eu falei isso lá atrás. Ó. E eles me ameaçaram, vou te processar, você tem que provar. Eu falei, processa. Caguei para eles, irmão. Falei, pode processar, irmão. Manda bala aí. Pode falar, se Deus mandou eu falar, é verdade, vai aparecer e não vai demorar. Olha aí.
O Senhor sempre se utilizou dos profetas para consertar a igreja, para exortar o povo, para que o povo se arrependesse do seu pecado, se consertasse, para que aquela palavra profética não acontecesse. Quando Jeremias, no capítulo 20, fala que o Senhor enviaria a espada de Deus sobre o povo de Israel e que eles iriam para o cativeiro e por 70 anos permaneceriam lá, você sabe o que aconteceu com Jeremias? Ele foi para o tronco. O tronco é igual quem assistiu Escravo Isaura. Vocês assistiam televisão antes, né? Agora ninguém vê mais a Globo, mas antigamente todo mundo via, né? Escravo Isaura. Lembra que colocava aqueles escravos lá e pegava o chicote? Não, lá, isso é lá de trás. Já Jeremias passou pela mesma coisa. 39 varadas ele levou. Porque segundo a tradição judaica, se você levasse 40, morria. Então dava só 39. Depois de levar um pau, foi jogado na cisterna. Só que o que o povo não sabia é que o rei Nabucodonosor estava há 3 dias de chegar. É isso que eles não sabiam. E quando Deus usou o profeta para falar, dava tempo de se arrepender. Mas em vez de se arrepender, eles resolveram matar o profeta. Eu já contei para vocês, existia um adágio em Israel que dizia: mata o profeta, cessa a profecia. Aí não é isso que a Bíblia diz. Que passa o céu, a Bíblia diz, e passa a terra. Mas a palavra do Senhor não passará. É aquilo que Deus disse, isso vai se cumprir à risca. Nós vivemos um tempo profético. Nós vivemos um tempo de verdade. Estevão expôs os intestinos dos caras, as suas entranhas. Ele disse: os seus pais mataram os profetas. Porque o seu coração é incircunciso. Porque vocês não se dobram à palavra de Deus. Porque vocês são extremamente religiosos. E ele morreu por isso. Mas ele não deixou de falar aquilo que lhe foi dado para falar. A função do profeta é falar a verdade. A função do profeta é profetizar. E se de fato ele é um profeta de Deus e a palavra vem de Deus, aquilo que foi dito vai o quê? Acontecer, vai se cumprir a palavra. A palavra vai se cumprir, a ação de Deus vai se cumprir. E quem ouviu a palavra de Deus vai receber o livramento. Quem não ouviu, não vai. É meio ruim ser simplista, mas a palavra de Deus é simples. Sim é sim, não é não. Eu estava falando hoje sobre o reconhecimento de alguns países da Palestina como país. Irlanda, Noruega, Espanha. Reconhecimento oficial. Sabe o que é isso? Eles estão se levantando contra Israel, a favor da Palestina. Eles têm o direito de fazer isso. Todo mundo tem o direito de fazer. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, não estou fazendo juízo de valor, só estou te contando uma história. Mas a Bíblia diz: ó Israel, aqueles que te abençoarem, eu os abençoarei. Mas aqueles que te amaldiçoarem, eu os amaldiçoarei. Eu sou o Senhor, que cumpro a minha palavra. E eu já falei para você que vai vir uma guerra sobre a Europa. Eu já disse isso aqui para você. E agora você está começando a entender por quê. Porque os caras, na verdade, estão agravando o juízo de Deus sobre as suas vidas, irmão. Se levantando contra quem? Contra Israel. Algum tempo atrás, quando nossa presidenta era a Dilma Rousseff, quando ela fez a mesma coisa que esse cara aí fez, que eu não falo o nome porque não é ele, é outra pessoa, que esse que eu não sei quem esse é, fez a mesma coisa e se levantou contra Israel e começou a bater, passou 60 dias, ela caiu. E derrubada pelo Congresso. 60 dias depois. Você contar os dias de quanto tempo esse cara está falando essas coisas, aí você vai ver quanto tempo falta. Se cumprir a mesma tempo. Você se levanta contra Deus, contra as coisas de Deus, fatalmente, irmão. Você vai ter um problema sério com o Senhor. Ai daquele que toca no ungido de Deus. O que é ungido? É separado por Deus para fazer algo. Ele não está falando do pastor. Ele não está falando do profeta. Não, ele está falando daquele que Deus separou para fazer uma coisa e você está se levantando contra.
Isso é se levantar contra o ungido, é tocar no ungido. Deus levantou a pessoa para fazer um negócio e você se levanta contrariamente àquilo. Você está se levantando contra Deus. Você está se levantando contra Deus, irmão. A gente tem visto aí no Brasil muita gente morrer nos últimos tempos aí. Ontem eu estava vendo até um vídeo das pessoas, artistas famosos que a gente conheceu, que já morreu. Me assustei. Que aparecendo a foto, esse morreu tal dia, esse tal ano, tal ano. Falei, caraca, esse cara morreu. Meu, essa mulher morreu. Nem sabia. Quanta gente no ano passado morreu? Famoso. Artista de novela, Nossa, quanta gente. E aí você começa a ver a maldição do Bolsonaro. Vocês já viram esse? Já viu isso, irmão? Não, é engraçado, porque não é você, né? É engraçado. Todos os caras, irmão, que levantaram e amaldiçoaram o Bolsonaro pedindo que ele morresse, morreu. Todos. Os públicos e conhecidos, né? Morreu, irmão. Todo mundo. Os que se levantaram para bater no Bolsonaro por causa da pandemia, né? Todo mundo morreu na pandemia. Pode ser apenas uma coincidência, né? Tem uns 15 só. Uma coincidência. Documentadinho, né? Uns 15. Eu estava vendo esses dias aí. Então existem algumas coisas dentro da palavra de Deus que continuam exatamente iguais. E você precisa aprender isso. Exatamente iguais. Deus abençoa os que te abençoam e amaldiçoa aqueles que te amaldiçoam. Porque Deus continua o mesmo. E se Deus levantou você como profeta de Deus, se Deus levantou você para falar a verdade, para pregar a verdade, para falar o que é certo, irmão, Deus vai honrar você. E aquele que se levantar contra você, irmão, tem um problema seríssimo. Seríssimo. Eu mais para frente, eu vou contar um outro testemunho para você. Eu não vou falar hoje porque não tá certo ainda o negócio que eu estou fazendo. Quando estiver certinho, daí eu vou contar para vocês. Um outro testemunho sobre você colher aquilo que você não plantou. Sobre a palavra que tem a pessoa que te amaldiçoa. E Deus toma aquilo que a pessoa tem e dá para você. Eu vou contar esse testemunho para vocês. Vocês vão ficar admirados das coisas que eu vou te contar ainda. Mas não vai ser hoje. Vai ser mais para frente. Um outro dia. Eu preciso que as coisas estejam adequadas para eu poder dar esse testemunho para vocês. Eu vou dar. E ele vai impactar a tua vida. Quando você souber as coisas que Deus faz, que todo mundo diz que ele não faz. Que a pessoa tem o péssimo hábito de dizer assim, Deus não faz isso. Já ouviu alguém falar isso para você? Irmão, não se engane, Deus não faz essas coisas. Já ouviu alguém dizer isso? Não, Deus não faz isso. Hein, pastor Edilson? Deus deu uma lei para Moisés, irmão. E na lei de Moisés diz que todos os que cometessem o pecado do adultério deviam morrer apedrejados. Todos. Aí vem Davi. E pega a Betseba, mulher do Urias. E pega por um longo tempo, que ela fica grávida e tudo. Aí Davi viu a merda que tinha feito. Fala, não, o negócio é o seguinte, já cagado e meio. Mandou matar o marido dela. Achando que ninguém sabia, né? Ele achava que ninguém sabia. E aí o cara morreu. Ela ficou viúva, ele podia casar. Ué, irmão. E aí ele vai lá e casa. É bonitona. A Bíblia diz que ela era bonitona, irmão. Betseba era top 10. Aí veio Natan. Natan era o profeta que assistia junto de Davi. E falou, rei, vamos bater um papo, eu e você e eu. Ô profeta, homem de Deus, vaso santo de Deus, azulejo do céu, espada do anjo. Davi ficou adulando o Natan. E aí o Natan contou uma história para ele. E disse assim, vou te contar uma história. Há muito tempo atrás, um homem muito rico tinha um funcionário seu, um servo, trabalhava ali.
E esse servo tinha uma filha. E um bebezinho, uma ovelhinha, ficou órfão porque o lobo matou a sua mãe. E então essa menina foi lá e pegou esse bebezinho e criou em casa, na mamadeira. Animal doméstico. Dentro de casa, bonitinho, queridinho. Passado algum tempo, chegou uma visita no dono do sítio, patrão dos caras, de todo mundo. E não tinha um animal civado para matar, para fazer uma janta. Ele mandou seu empregado e falou, vai lá e pega a ovelhinha da criança lá. E ele foi lá e pegou a ovelha da criança. Matou, preparou e serviu na janta. Davi ficou irado, irmão. Irado. Bateu na mesa, levantou e disse, quem é esse desgraçado para que eu mate ele? Ele disse, é você. É você? Você não pegou a ovelhinha do Urias? Você tem 500, 800 concubinas, 500 mulheres. E você foi lá pegar a mulher do cara e ainda matou ele. A história não é a Bíblia. A história judaica é uma lenda, isso que eu vou te contar. Diz que depois que Urias morreu, Davi reuniu todo o povo e disse assim, ó, é o seguinte, vocês não precisam me matar, porque Deus me perdoou. E o povo disse para ele assim, então prova que Deus perdoou você. Ele pegou a estola sacerdotal, vestiu e entrou no templo para sacrificar a Deus. Mas ele não era sacerdote. E você conhece bem a palavra de Deus e sabe que se entrasse lá e não fosse sacerdote, morria. E quando o cara entrava para sacrificar no lugar santo, ele amarrava uma corda na cintura com um sininho. Bíblia purinha é isso aí. E quando ele entrava e estava se mexendo lá dentro, colocando os pães assados, colocando essas ervas aromáticas, lá, os incensos e tal, ele ia balançando aquele blém, 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 todo mundo sabia que ele estava vivo lá dentro. Mas para ele se manter vivo lá dentro é porque ele não tinha pecado. Porque se ele tivesse pecado, ele entrava e morria. Então Davi, para provar para os caras que Deus tinha perdoado, ele veste a estola sacerdotal, entra, sacrifica no templo, serve os pães, acende o incenso e sai. E quando ele sai, então todo o povo tem a certeza de que Deus o havia perdoado. E como eles eram muito religiosos, se Deus perdoou ele, por que os caras não iam? Mas isso é uma lenda judaica, isso é uma história, isso não está na Bíblia. Isso só explica o porquê Davi não morreu apedrejado se ele foi pego em flagrante adultério. E a lei de Moisés dizia que ele tinha que morrer. Então não vem com essa conversa que Deus não quebra a regra, porque ele quebra. Sabe por que ele quebra, irmão? Porque ele é Deus. E se ele quiser, ele quebra. Porque Deus tem os seus motivos para fazer as coisas. E você não tem o direito de questionar ele no seu julgamento, na sua justiça. Porque a sua justiça não é a justiça de Deus. E a justiça de Deus não é a sua justiça. Então nós vemos a palavra de Deus como nosso esteio. A palavra de Deus como nossa base, como nossa rocha forte. Sobre a qual eu e você estamos estabelecidos, firmados, construídos. E assim vamos crescendo de glória em glória, de vitória em vitória, para a honra e glória de Deus. Como adultos, crentes que somos, usados na mão de Deus da maneira que o Senhor quiser, porque nós somos instrumentos, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Eu e você. Uns são as mãos, outros os pés, outro o joelho, outro o dedo, outra a cabeça, outro o olho. Cada um tem sua função. E Deus, ele faz o que ele quiser. E você, como homem, não tem o direito de dar ordem para Deus, dizendo, Deus, não pega esse telefone. Cara, se Deus quiser, ele pega. Se ele quiser, ele pega, irmão. Deus não torce pro Palmeiras. Se Deus quiser, ele torce. O que você tem com isso? Deus não vai no jogo torcer pro Corinthians. Se ele quiser, ele vai. Ele é Deus, cara. Ah, mas Deus é santo. Irmão, e daí? Por que ele não pode ir? A Bíblia não diz que Jesus sentava na mesa para comer e beber com publicanos e pecadores? E todo mundo descia o pau nele porque ele fazia isso?
Sim ou não? Então por que ele não põe no jogo do Corinthians? Por que não? Ah, mas eu não acho certo. Cara, quem é você? Quem sou eu? Para estar infligindo sobre Deus aquilo que a gente acha ou pensa. A mensagem de hoje está falando para você e para mim que nós devemos amar Deus acima de todas as outras coisas. Nós devemos confiar em Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento. E que se Deus chamou você para ser profeta, profetize, irmão. Deus chamou você para te dar visão, conta a visão que Deus te deu. Se Deus te chamou para te dar um sonho profético, conte o sonho. Faça o que Deus está mandando você fazer. Não tenha vergonha, não se encolha, não se omita. Se coloque da maneira correta, certa, adequada. E faça aquilo que tem que ser feito. Porque Deus nos chamou para um propósito adequado no céu e na terra. Talvez você não seja o Estevão. E você não vai morrer apedrejado. Glória a Deus por isso. Que eu não sou, meu nome não é Estevão. Eu fico feliz por isso. Que eu não vou morrer apedrejado, eu acho. Que eu também não sei o dia de amanhã. Nem você e nem ninguém. Mas enquanto não chegar a nossa hora, vamos nos esforçar em cumprir o mandamento e o chamamento de Deus. E aquilo que Deus deu para nós. Vamos fazer com excelência. Vamos fazer o melhor que a gente pode. Vamos entregar a Deus aquilo que é de Deus e a César aquilo que é de César, cumprindo assim a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo com a palavra de Deus, crescendo na graça e também no conhecimento, para que sejamos adultos espiritualmente, tenhamos o discernimento e o entendimento da palavra de Deus e manejando bem a espada da justiça. Possamos andar na presença de Deus e sermos usados com poder e autoridade como deseja o Senhor nas nossas vidas. Amém? Fique de pé que nós vamos orar. Feche os seus olhinhos. Deus hoje vai se prover na igreja de profetas. Deus hoje quer dar ministério profético para crentes. Deus hoje quer dar dom de profecia, dom de revelação, dom de visão. Deus hoje quer abrir o céu para você olhar lá para cima. Deus hoje quer usar você. Calor. Com poder e graça. Deus hoje quer ungir os seus olhos com um colírio santo e sagrado, para que você comece a ver as coisas que ninguém vê. Deus hoje quer tocar nos teus ouvidos para que você ouça as coisas que ninguém ouve. Para que você venha ser usado ousadamente na terra. Há um anjo de Deus aqui na igreja, ele está aqui. Aqui na frente, do meu lado direito. E ele tem nas suas mãos uma bandeja grande com muitos copos de prata. Eu os vejo pela minha fé. E ele trouxe para entregar a pessoas aqui nessa noite. A gente está falando de mundo espiritual, então você que está aqui, independente de onde você more, fisicamente, se o teu coração está aqui, você está em comunhão comigo, com o Senhor e com o Espírito Santo. Onde você estiver, você vai ser tocado pelo anjo de Deus, que vai te dar de beber um copo desse.
E você vai receber uma unção especial de Deus hoje. Uma unção especial de Deus hoje. Unção profética que está sobre esse ministério, sobre essa igreja. Deus vai começar a desenrolar os mantos na sua vida. Deus vai te dar estratégias. Deus está dando estratégia nova nessa noite. Deus está derramando um azeite fresco nessa noite sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Abre a tua boca, diz o Senhor, que eu a encherei. Eu já vejo fios de azeite descendo do céu sobre a cabeça de algumas pessoas. Fios de azeite frescos descendo do céu para ungir. Eu vejo vasos sendo cheios. Eu os observo e os vendo ser cheios. O azeite do céu desce e enche. E vai enchendo. E vai enchendo. E vai enchendo o vaso. Com azeite que desce direto do céu. Do vaso santo de Deus. Que está ungindo e consagrando profetas. Separando ministérios. Levantando homens e mulheres, crianças e idosos, com poder e autoridade. Uma unção de Deus. Eu vejo o Senhor trocando os sapatos. Eu posso ver como uma água que passa no chão da igreja. E essa água vai levando os sapatos velhos e vem trazendo sapatos novos. Uma nova caminhada, diz o Senhor, para esta igreja. E um novo caminho. Eu vejo ele. Um caminho novo, feito no meio de um grande gramado, por onde as ovelhas vão andar, se deslocando para um novo pasto. Deus está me mostrando isso. Eu vejo o pastor Jesus Cristo com o seu cajado conduzindo a nossa igreja para um novo tempo. Um novo tempo que já foi determinado no céu e já está se manifestando aqui na terra. Algo novo que está se manifestando na terra. Deus está passando um azeite nos profetas da congregação. Eu vejo azeite descendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Norte, no Nordeste, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Eu vejo o azeite descendo em todos os lugares aonde tem um profeta desta igreja, nessa terra de meu Deus. Um azeite novo descendo, lubrificando as tuas estruturas espirituais, lubrificando as tuas estruturas, enchendo o teu vaso, a tua lamparina, te dando um sopro novo de vida, com um óleo fresco que desce do céu. Aleluia. Há uma unção de Deus sobre a congregação. Há uma unção de Deus sobre a congregação nessa noite. Aprove a Deus que hoje fosse assim.
a tradição cristocentrista, biblicista, que permanece em nossos corações como um fogo que não vai se apagar, para que a verdade evangelística continue a ser pregada todos os dias. E essa chama não vai se apagar. Maravilhoso e santo é o teu nome, Senhor. Deus, tu és santo. E santo é o teu nome. Derrama, meu Deus, do teu poder sobre a tua igreja, sobre a congregação dos santos. Em nome de Jesus, alcança-os aonde quer que eles estejam. Em nome de Jesus, meu Deus, eu vejo esse azeite descendo sobre os olhos de algumas pessoas. Eu vejo esse azeite, Senhor, restaurando olhos, restaurando vistas. Eu vejo escamas caindo dos olhos de muitas pessoas que estão sendo tocadas hoje por esse azeite que desce do céu. Eu vejo cascas caindo, capas de incredulidade caindo, e Deus acrescentando o povo a essa congregação. Aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus, enche-nos, Senhor, com o teu poder, autoridade e graça. Alegra, Senhor, o nosso coração. Nos enche, Senhor, com a tua alegria. E nos abençoa, Senhor, com a oportunidade de pregar a tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado e glorificado seja o teu nome santo. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Os abençoa, papai, com a tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se foi abençoado, dá uma salva de palmas aí para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar, tome o seu assento, por favor. Glória. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram. Você que está em casa aí também, se você quer devolver a sua oferta, o seu dízimo, levante a sua mão aí que os irmãos vão entregar um envelopinho para você. Não esqueça, amanhã a gente tem culto Tijucas, quinta-feira temos culto em Joinville, sábado temos culto de Santa Ceia em Guaratuba e domingo temos culto também em Guaratuba. Hoje vão ser 5 essa semana, né? Aí se fartar aí. Posso orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes e dizimistas da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, você que trouxe a sua oferta e o seu dízimo, vem trazer aqui. Você que está em casa, você pode mandar aí pelo Pix da igreja.
teu dia, conhece. Na semana passada. Paz do Senhor, irmãos, vamos todos nos colocar em pé. Feche teus olhos, eleva teu pensamento a Deus. Vamos agradecer ao Senhor pelo que foi feito nessa noite, pelo que recebemos e pelo que vamos levar para nossa casa. Então seja convicto, tenha fé, aperfeiçoa o teu crer, aperfeiçoa a tua convicção, que a tua graça e a tua unção seja cada vez maior na sua vida e na vida dos seus, porque a promessa de Deus é para você e para a tua casa. Então toma posse das tuas vitórias. Seus filhos não vieram, são vitoriosos com vocês. Suas esposas não vieram, são vitoriosas com vocês. O seu marido não veio, ele é vitorioso com você. Os seus pais não vieram, são vitoriosos com vocês. Então toma posse da tua vitória, toma posse da vitória da sua casa e leva ela em nome do Senhor Jesus, amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, eu peço que o Senhor traga, Deus, uma grande unção de cura nessa noite sobre cada pessoa que aqui está, Pai. Que o Senhor venha, Deus, abençoando, que o Senhor venha, Deus, trazendo, Pai querido, Pai amado, uma renovação, que o Senhor venha trazendo poder, que o Senhor venha trazendo restauração a toda a carne, a todos os ossos, Senhor, a todas as cartilagens, a todos os músculos, que o Senhor venha fortalecendo todo o nosso corpo, Pai. Eu peço, Deus, que hoje o Senhor venha, Senhor, curando todos os pulmões, toda a laringe, toda a faringe, todo o esôfago, em nome do Senhor Jesus. Essa tosse, Senhor, que de um tempo para cá tem se mantido, Deus, através do remédio, de muitas coisas, mas ela tem perdurado, Senhor. Além do ciclo de 7 dias, ela tem estado por 20, por 30 dias, deixando muitos das nossas famílias, Senhor, com doentes de cama. Então eu peço, Deus, que hoje o Senhor venha fazer algo diferente sobre a vida de cada um dos meus irmãos, de todos aqueles que estão nos assistindo, Deus. Eu ordeno que saia toda infecção, toda inflamação, todo processo alérgico, que saia, Deus, toda a água do pulmão, que agora sejam restaurados em nome do Senhor Jesus. Eu peço, Senhor, que o Senhor coloque uma gota do teu sangue agora em cada um dos teus servos que está ouvindo essa palavra, onde quer que esteja, seja cidade, seja estado, seja país, que o Senhor pegue agora, Senhor Jesus, e coloque, Senhor, uma gota do teu sangue no corpo de cada um dos teus filhos, Senhor, e que este sangue, Senhor, o teu sangue seja misturado ao deles, e que comece a ser espargido em todo o seu corpo, Senhor, que o teu sangue, Senhor, esteja irrigando todas as células, todas as moléculas do corpo, Senhor, levando cura, levando bênção, levando o teu milagre, restaurando, fortalecendo, Senhor, fazendo novo, Deus, tudo aquilo, Pai querido, Pai amado, que estava doente. Então restaura, Senhor, que seja, Deus, a tua bênção sobre todas as vidas nessa noite, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor venha com uma noite de bênção, de graça, que todos possam dormir, que todos possam ser abençoados, que seja uma noite de descanso, de restauração, de fortalecimento dos nossos corpos, Senhor. Peço, Deus, que o Senhor traga sobre cada um dos meus irmãos, Senhor, uma grande porção de fé, de crer, de convicção e de determinação, para que todos eles, a partir desse momento, Senhor, possam ver os seus milagres se materializando diante da sua face, em nome do Senhor Jesus. Eu os abençoo, Senhor, os despeço na sua paz e peço que o teu Espírito Santo os precedam, Senhor, até onde quer que eles vão, Senhor, aos seus lares, para que tenham uma noite abençoada, em nome do Senhor Jesus. Coloque tuas mãos na posição de receber. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a mais doce paz. Vão todos em paz, em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite. Amém, amém e amém. Deus abençoe.